Olá! Estamos aqui para mais uma aula de literatura a respeito das obras obrigatórias do vestibular. E para quem não se lembra, eu sou a professora Nath. E você já fez a sua inscrição no canal? Não demora, faça a sua inscrição. Temos coisas interessantíssimas por aqui, você vai gostar. E não esquece de dar um like, ok? Bom, nossa aula hoje é sobre a relíquia do Eça de Queiroz. Na verdade, José Maria Eça de Queiroz. Português, com um nome tipicamente português, né? Mas que nós conhecemos apenas pelo final dele. O Eça de Queiroz, ele foi um escritor realista naturalista de Portugal. Acontece que quando nós pensamos no realismo português, não tem como não pensarmos na questão Coimbra. Queridos, essa questão Coimbra foi o maior babado. Por quê? Os românticos, percebendo as inclinações dos escritores para essa modernidade, né? Não era com essas palavras que eles pensavam, porque a modernidade é um pouco depois, mas enfim, com essas novidades, né, que esses jovens estão trazendo, eles acabaram se manifestando. E aí eles se manifestaram, obviamente, contrários à novidade, né? A novidade nem sempre é bem-vinda. Então, os escritores com tendências realistas sentiram, né, esse repúdio vindo dos românticos e se manifestaram também. E aí, ó, começou uma briga ali entre os escritores de vertente romântica e os escritores de vertente realista. E esse embate ficou conhecido como questão Coimbra. O Antero de Quental era quem encabeçava, né, essa revolta dos realistas para conseguir instaurar esse movimento em Portugal naquele momento, né? E o Eça de Queiroz, ele não participou ativamente da questão Coimbra, mas ele esteve ali junto com os seus companheiros, principalmente na conferência do Cassino Lisboense. E ali, naquela conferência, ele acabou escrevendo um artigo e tal, então ele também esteve junto, né? Ele participou deste movimento que acabou com a vitória dos realistas, se pode dizer assim, já que o que seguiu ali nas produções literárias foram as obras de cunho realista naturalista. E então ele tem ali a sua participação, tem o seu dedinho ali na questão Coimbra e, portanto, né, no desabrochar dessa nova tendência. É importante lembrarmos o seguinte: como nós estamos pensando no realismo e naturalismo, que em Portugal acontece tudo junto, né? Nós também devemos lembrar um pouquinho desse contexto. Então nós temos ali, naquele momento, teorias científicas, né? Bombando, digamos assim, e os autores, os escritores, os artistas estão muito empolgados com essa nova vertente, né, de teorias, e então eles acabam se apoiando em algumas teorias para construir as suas obras. Mas é importante dizer também que, assim como o Machado de Assis aqui no Brasil, que não tem a sua obra toda identificada como realista, o Eça também não, né? O Eça, ele passa por alguns períodos, né, na sua obra, e quando eu falo obra, eu falo da produção toda, né, que o autor fez ao longo da vida. Então, quando nós pensamos na obra do Eça, nós entendemos que esse primeiro momento, né, as primeiras obras lançadas, ainda tem ali um resquício de romantismo, né? Temos ali algumas escritas que não apresentam uma maturidade exatamente, mas que tem ali um pezinho ainda no romantismo. Em contrapartida, depois dessa coisa toda da questão Coimbra e o advento do realismo, né, em Portugal, nós temos o Eça como sendo um dos maiores expoentes desse movimento literário por lá. Assim como nós entendemos que o Eça é um dos maiores realistas, né, escritores realistas que nós temos como um todo. O Eça, o Machado, entre outros, alguns franceses que também são muito interessantes, nós temos aí nomes de peso, né? Nós temos grandes autores. E o Eça se destacou absurdamente nesse momento em que a sua obra está localizada bem com os dois pés no realismo. E é nesse momento que ele constrói obras como O Crime do Padre Amaro, como O Primo Basílio. O Primo Basílio foi uma revolução, né? As moças
de família não poderiam ler o Primo Basílio porque era uma obra praticamente pornográfica naquele momento, né? Então é muito interessante porque hoje quando a gente dá uma olhada em o Primo Basílio a gente fala, mas é essa obra? Só que naquele momento isso causava uma estranheza muito grande, já que o realismo não tem necessariamente compromisso com a questão do belo, né? Aquilo que é bonito, aquilo que é agradável, que é confortável. Não existe um atrelar, né, do movimento realista com essas ideias, né, que envolvem o belo. Então, era uma escrita que causava uma certa estranheza, um certo choque naquele momento, certo? Acontece, meus queridos, que a relíquia não está nessa fase realista, embora é muito importante que saibamos que o Essa faz parte desse movimento e faz muito bem, por sinal, né? Então, mas a relíquia ela está em outro momento. A relíquia está muito mais próximo de A Cidade das Serras, que é uma obra, uma das últimas obras escritas, né, pelo Essa, e que está aqui nessa fase da maturidade dele. E, portanto, é uma das últimas obras a serem escritas também. A Relíquia é de 1887, o lançamento dela foi neste ano. A Cidade das Serras foi lançada em 1900 e o Essa morreu por aí também. Então, é realmente o final da produção do autor. E essa obra, a Relíquia, ainda que ela tenha muitas características que fazem com que nós entendamos ela como realista, tem outras que fazem com que nós, tenhamos ali uma ressalva em relação à classificação da obra, certo? Bom, temos então esse panorama, né, esse pequeno panorama a respeito da trajetória do Essa e também ao movimento em que ele pertenceu realmente, né, que é aquele que a gente mais considera. Levando em consideração a obra em si, é importante dizer que neste momento final aqui da produção, né, nesse momento de maturidade, nós temos uma postura um pouco mais interessante em relação à questão do fazer as pazes com Portugal. Na fase realista, o Essa é extremamente crítico. Não que ele abandone a crítica, vocês vão ver que não, mas ele tem uma proximidade um pouco maior com Portugal, principalmente a Cidade das Serras, mas a ideia em A Relíquia é de construir uma crítica, sim, mas também se afastar um pouco do realismo, né? Era essa a ideia, não produzir uma obra absolutamente dentro dos parâmetros realistas, conseguir dar uma desviada, né, de certa forma, dessas tendências. Ele consegue isso parcialmente, não totalmente, mas parcialmente sim, porque alguns elementos importantes de A Relíquia não se enquadram nessa tendência do realismo-naturalismo, a qual ele já pertenceu. Muito bem, por sinal, tá bom? Bom, pensando na obra, nós temos essa obra A Relíquia dividida em 5 capítulos, e cada capítulo ele vai tratar de uma parte dessa história. Mas para a gente começar, é importante ressaltar aqui que existe uma escrita, digamos assim, desse narrador logo no início do livro, antes de começar, de fato, o primeiro capítulo, ele escreve dizendo que ele tem um amigo chamado Topsius, e esse amigo lançou ali uma obra, né? Ele divulgou uma viagem que fez ao Oriente, que estava acompanhado de um amigo e etc. E aí ele faz uma revelação que não é exatamente verdade em relação à viagem que eles fizeram. Então, o nosso narrador, ele decide contar essa história para que os leitores, para que as pessoas fiquem sabendo do que aconteceu de verdade, né? Então, ele vai começar o primeiro capítulo justamente com essa intenção de colocar às claras o que aconteceu naquela viagem e o que sucedeu depois, né? E aí a gente vai saber exatamente qual foi o percurso, né, dessa narrativa. Então, nós sabemos isso pela voz do narrador, que é também o protagonista, ninguém mais, ninguém menos do que Teodorico Raposo. Teodorico Raposo, também conhecido como Raposão,
né, para os mais íntimos, assim, Raposão. Nós temos nesse protagonista, neste homem, uma figura que já vem carregando contradições há algum tempo. Então, o Teodorico, ele diz que ele tinha um avô padre. E aí você fala, oi? Como assim um avô padre? Para quem conhece a religião católica, sabe que quando você vai fazer os seus votos, né, que você vai fazer todo o processo para se tornar um padre, uma das coisas que você precisa fazer, um dos protocolos que você tem que cumprir é o voto de castidade. Então você não pode ter nenhum relacionamento com ninguém, porque o seu relacionamento é com Deus. Então esse é um pré-requisito para que você atue como padre. E ele tinha um avô padre. Isso significa que esse homem se envolveu com alguém e teve filhos, o que não é bem visto dentro da religião, né? Então a gente já começa com essa contradição, né? Com essa situação não comum, né? Acontece que os pais do Teodorico Raposo morreram enquanto ele ainda era pequeno e ele acabou ficando sob os cuidados de uma tia, que é Dona Maria do Patrocínio. Essa tia, ela não teve filhos e ela ficou viúva. Ela fez um excelente casamento e acabou ficando viúva. Acontece que essa tia, ela tem bastante dinheiro. Ela tem muito dinheiro. E o Teodorico tem interesse nesse dinheiro, né? Vamos ter uma vida tranquila, afinal de contas, Titi, como ele a chamava, não tinha nenhum herdeiro, apenas ele. Então, por que não? Só que em conversas aqui e ali, né, o Teodorico ele percebe que, na verdade, a ideia da tia é que ela consiga deixar esses bens que ela tem, grande parte para a igreja. E aí ele fala, eu preciso conquistar essa titi. E aí é interessante porque o primeiro capítulo, ele vai tratar justamente dessa maneira como o Teodorico vive. Ele leva uma vida dupla. Então, diante da tia, ele se coloca como sendo uma pessoa absolutamente católica, religiosa, temente a Deus e solícito e etc. Mas a vida de verdade do Teodorico é dar umas escapadelas e encontrar a Adélia, né? Que é a sua... Vamos pensar assim, hoje, nos dias atuais, uma relação comum, né? Não necessariamente nós precisamos estar namorando para estar juntos. Era mais ou menos assim, mas naquele momento isso seria um escândalo, principalmente aos olhos da Titi, que era uma mulher extremamente religiosa e que não permitia nenhum tipo de relaxamento. Relaxamento no sentido de você não prezar pela sua honra, não prezar pela sua integridade, certo? Então, nós tínhamos essa questão aí sendo apresentada nesse primeiro capítulo. Então, nós percebemos a índole desse personagem, né, desse protagonista que levava uma vida dupla. Inclusive, conquistou ali a confiança da tia para que ele pudesse ficar até um pouco mais tarde fora de casa e aí ele ficava com a Adélia esse tempo todo e em determinado momento ele percebe que ele não está fazendo o suficiente para conquistar a confiança da tia para que então ela deixe a herança para ele. Então ele meio que abandona a Adélia para se dedicar a ir à missa, a rezar terço, a ser o melhor sobrinho que a Titi poderia ter. Mas nós, leitores, sabemos, inclusive pela voz do próprio Raposão, que as coisas não eram bem assim, certo? Então, quando nós vamos para o capítulo 2, é quando nós acompanhamos a viagem do Teodorico Raposo. Que viagem? No finalzinho do primeiro capítulo, nós temos ali uma conversa entre a tia, alguns amigos da igreja, né, padres e etc., a respeito de uma viagem a Jerusalém para que você faça os caminhos santos que existem por lá, reze para que a sua alma seja recebida no céu com festa. Mas eles também dizem que quando a pessoa está já bastante debilitada, não tem condições, outra pessoa pode fazer essa viagem no lugar dela, porque se faz-se a oração em nome da pessoa, vai dar tudo certo.
E aí Titi fica animada, porque ela entende que Teodorico Raposo pode ir no lugar dela. Por que não, não é verdade? Mas Teodorico estava muito interessado em ir para Paris. Paris, por que não, né? Acontece que Titi disse que aquilo era o antro da perdição e para lá ele não ia. E ele ficou um pouco chateado, né? Mas Titi disse que ele iria para Jerusalém. Então ele foi, pensou, bom, alguma coisa interessante vai acontecer nessa viagem, preciso ir, porque é para onde ela vai pagar, né? Então eu vou. E foi para Jerusalém. Fez uma pequena parada em Alexandria e ali, meus queridos, é que aconteceu todo o rebuliço, certo? Em Alexandria, não era o destino final exatamente do Teodorico Raposo, porém lá foi que ele conheceu uma moça lindíssima chamada Miss Mary. Nessa parada, né, nessa escala que ele fez em Alexandria, ele acabou ficando alguns dias ali e ele conheceu essa mulher que foi assim uma paixão avassaladora de certa maneira, aquela primeira vista. E eles acabaram se envolvendo e vivendo dias tórridos de amor. Quando o Teodorico ia partir para chegar em Jerusalém, Miss Mary resolveu dar a ele uma lembrança daqueles dias maravilhosos que eles passaram juntos. Então ela entrega, né, ela dá a camisola que ela usava naqueles dias, ela dobrou bonitinha a camisola, embrulhou em um papel pardo e passou ali uma fita vermelha e deu um laço. E entregou para ele, disse que era uma lembrança para quando ele chegar em Portugal abrir. Não era para ele abrir enquanto estivesse por ali, só depois que ele voltasse para casa. Tudo bem, ele pegou a embrulha, agradeceu e foi para Jerusalém. Isso no capítulo 2, tá? Aí, chegando em Jerusalém, aliás, é nesse processo também, né, de viagem, de ida, que ele conhece o Topsius, que é um historiador e acaba ficando amigo desse rapaz. E aí eles rumam então para Jerusalém. E ali em Jerusalém ele vai, faz uns passeios, visita alguns lugares, vê algumas coisas e descobre uma árvore cujo galho é todo cheio de espinho. E aí ele fala, é isso. Por quê? Quando ele saiu de Portugal, a tia disse que não precisava de nada, ela não queria que ele trouxesse nada para ela. Mas ele disse, eu trarei uma relíquia. Fique tranquila que eu trarei uma relíquia. Então ele precisava encontrar essa relíquia. Ele falou, nossa, mas é agora. Vou fazer uma coroa de espinhos com esses galhos e falar para a Titi que é da mesma árvore que tiraram os galhos para fazer a coroa de espinhos de Cristo. Arrasei! E aí então ele recolhe, né, esses galhos ali, faz a coroa e tal. E aí ele precisa embrulhar isso. E como que se embrulha isso, né? Então, um rapaz do lugar onde ele está hospedado faz a gentileza de embrulhar essa relíquia. Coloca ali uns algodões para ficar fofinho e embrulha em um papel pardo, passa uma fita vermelha e dá um laço. Logo, o Teodorico tem 2 embrulhos iguais na sua bagagem. E ali, enquanto ele está em Jerusalém, ele até vai a um bordel, né, para se divertir, porque ele está em busca disso, desse tipo de diversão. Essa é a essência do Teodorico. E ali ele encontra, né, ele é apresentado a uma moça que parece muito bonita, ela tá com um véu assim, parecendo uma feiticeira, né, aquele véu assim, e ali ele acaba se decepcionando, porque quando a moça tira o véu, ela não é bonita como ele imaginava. Aos olhos dele ela é feia. E aí ele pensa, nossa, mas é um véuzinho só, né? E fez tanta diferença. Mas tudo bem, a vida seguiu e aí eles tinham que voltar para casa. Então, esse capítulo 2, ele é concentrado nas ações da viagem. Logo que, assim, próximo, na verdade, deles partirem, o Teodorico, ele tem uma espécie de experiência, né? Um sonho, uma experiência mística, algo assim. E isso vai ser relatado no capítulo 3. O capítulo 3 é só para falar desse sonho, digamos assim. O que é essa experiência? Teodorico, de repente, se vê lá no momento em que Cristo estava sendo julgado. Ele acompanha toda a Via Crucis e também acompanha
a crucificação de Jesus. E ali, depois de enxergar de perto, ele estava ali pessoalmente acompanhando todo o trajeto, né, todo o desdobrar da situação. E ali ele entende que o corpo de Cristo foi colocado dentro da gruta, mas que não fecharam muito bem a gruta. E aí no dia seguinte, quando as mulheres foram lá lavar o corpo de Cristo e tal, perceberam que ele não estava mais lá. Mas dentro do sonho do Teodorico, isso não é nem de perto um milagre. É como se alguém tivesse retirado o corpo de lá, porque a sepultura estava meio que aberta, e aí as mulheres entenderam que ele ressuscitou e espalhou essa notícia para todo mundo. Então ele sai dessa experiência com a convicção de que Cristo morreu. Né? Não é nada daquilo que se fala. E aí, isso evidencia ainda mais esse caráter duvidoso do Teodorico, justamente porque ele está ali fazendo aquela viagem para cumprir uma vontade da tia que acredita na religião, que acredita no catolicismo e, portanto, ele acaba tendo essa certeza de que nada é como parece ser, né? Então, é como se fosse algo para comprovar para nós que o caráter dele é sim muito duvidoso, tá? Isso, capítulo 3. O capítulo 4 concentra-se na volta para casa, então não tem nenhum grande acontecimento. E o capítulo 5, que é o desfecho da obra, apresenta para nós a chegada do Teodorico na casa da titi, e aí ele, né, deixa as bagagens, come, descansa um pouquinho, né, para que os convidados cheguem à noite para ouvir o que ele tem para contar dessa experiência interessante que ele teve. E ali, pessoal, os padres vêm, inclusive vem um padre novo chamado Padre Negrão. Esse padre, ele ficou muito próximo de titi enquanto o Teodorico viajava, mas o Teodorico não foi nem um pouco com a cara dele. Mas tudo bem, ele estava ali, mas ele tinha uma carta na manga. Então, para dar aquele esfrega na cara do padre, o que ele fez? Titi, eu trouxe uma relíquia para a senhora. E aí a titi fala, eu não acredito, que lindo. E aí todos eles se reúnem, ela vai abrir o embrulho, e aí ela abre o embrulho e tem dentro uma camisola. E aí ela fala, o quê? Como assim? O que é isso? Ela fica indignada, ela fica fora de si. Os padres ficam incrédulos que o raposo teve a coragem de fazer uma coisa dessas. E aí ele é expulso de casa. A grande pergunta é, por que o Teodorico deu o embrulho para a tia, sabendo que tinha uma camisola ali dentro? Por que ele fez isso? Deu um tiro no próprio pé. Por quê? Na verdade, ele não sabia. Por quê? Ele tinha 2 embrulhos. Lembrem-se que ele tinha 2 embrulhos. Eram 2 embrulhos iguais, ou muito parecidos que seja. Na volta para casa, o Teodorico viu uma mulher com uma criança no colo pedindo ajuda, né? Pedindo algum dinheiro, enfim. E ele pegou o embrulho e deu para a mulher, pensando, se ela vender essa camisola, ela consegue um bom dinheiro, porque é um material muito bom, é uma camisola muito cara. Então ele entregou, porque ele precisava mesmo se desfazer desse embrulho. Ele não podia chegar na casa dele com aquilo, se a tia encontrasse ia ser a maior dor de cabeça. Então ele entregou o embrulho para a mulher. Só que na verdade ele não olhou, ele não teve essa esperteza de conferir o que tinha dentro de cada embrulho para entregar o certo. Ele estava meio correndo, ele entregou qualquer um. E aí quando chegou em Portugal, ele trouxe o errado. E aí tudo aquilo que ele tinha construído durante anos caiu por terra. Ele foi expulso de casa porque ele teve a coragem de entregar para a tia dele a prova incontestável de que ele é um homem absolutamente desfrutável. Que ele é um homem que é dado a essas relaxações, né? A esse contato íntimo com as pessoas, sendo que ele não é casado com ninguém. Então a tia abominou isso, deserdou Teodorico e mandou embora. Tudo bem, ele foi, vendeu ainda algumas relíquias,
Aí quando as pessoas começaram a perceber que ele falsificava a relíquia, aí o negócio dele foi caindo por terra, é quando ele encontra Crispim. E ali ele encontra o Crispim e fala, olha, eu sou assim, a minha vida é isso e você tem um emprego para mim? Porque eu tô precisando. Aí o Crispim arruma um emprego para ele e, de certa maneira, faz com que ele se aproxime da irmã, né? Então, o amigo e a irmã, por que não? Eles se casam, é um excelente casamento para o Teodorico. E aí, quando a titia morre, que ele fica sabendo, né, que ela morreu, porque tem algo dela que vai para ele, né, que ficou no testamento para ele. Ela deixou uma herança para ele, um óculos só um óculos, que é para ele poder enxergar, né, as coisas com um pouco mais de clareza. E aí ele fica indignado porque grande parte da herança da Titi foi para a igreja e uma parte da herança foi para o Padre Negrão, que inclusive se envolve com mulheres, é uma pessoa também com uma índole péssima, absurdamente duvidável, né? Então, esse é o desfecho. Mas, logo lá no finalzinho do livro, quando ele já está terminando tudo, ele fala, eu poderia ter contado de outra forma para minha tia, eu deveria ter dito que aquela camisola, na verdade, tinha sido de Maria Madalena. Ela acreditaria em mim. E assim eu estaria em poder da sua herança. Mas eu não fiz isso. É nesse momento que nós olhamos para a epígrafe. A epígrafe é, digamos assim, uma citação de inspiração. Ela traz o sentido da obra, né? E a epígrafe diz, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. E serve para essa questão da mentira do Teodorico. Por quê? Porque ele entende que se ele tivesse mentido com vontade, com convicção, a tia teria acreditado nele. E ele teria revertido toda aquela situação a seu favor. Então não interessa o que ele ia falar, interessa que se ele falasse com convicção, com vontade, a tia teria acreditado e ele hoje estaria em posse da herança. Mas ele bobeou, ele não teve essa ideia rapidamente, né? E isso é um tanto complicado, né? Porque, na verdade, ele não considera o teor do que ele está dizendo, ele só considera que, se ele falar bem falado, é verdade, né? A questão dos dois embrulhos. Os dois embrulhos eram muito parecidos e, no entanto, que acabou que foram trocados, mas nós podemos perceber que nessa ação da troca, na entrega, sem saber, né, do que tinha dentro e tal, mostra para nós uma desatenção desse protagonista e também é meio que uma atitude quase providencial, né? Uma atitude do destino, dos céus, enfim, para colocá-lo num caminho real para ele, porque aquela vida que ele tinha com a tia era muito dúbia, né? Não era uma vida de realidade. Então, talvez não daria certo mesmo, né? Então, essa questão dos embrulhos é o que vai trazer toda a problemática para a narrativa e que também vai causar o clímax e o desfecho, né? É a troca dos embrulhos. E, obviamente, nós temos que falar a respeito do religioso e do profano. Então, nós temos aqui, né, no caso, uma crítica sendo construída ao tipo de maneira que se encara a religião. Então, será que as pessoas elas acreditam de fato naquilo que está sendo falado? Ou será que ela acredita em outras coisas menos importantes e se apega a isso? Então, será que as pessoas se apegam muito à quantidade de missa que vão e menos à qualidade da entrega, da oração que fazem, enfim, né? No que você acredita e como você leva a sua crença adiante, né? E também a questão do profano, que aparece em oposição ao religioso. E o Teodorico, ele encara, né, essas duas faces. Ele mostra para nós esses dois lados, né? Que ele, ao mesmo tempo que se mostra como um religioso falsificado, ele, na verdade, tem uma essência absurdamente profana, né? Que é
um estilo de vida contrário àquilo que a religião prega como sendo importante, como sendo interessante, né? No final das contas, se nós prestarmos um pouco de atenção, percebemos que a questão da hipocrisia é muito comentada nessa obra, né? Então, essa questão máxima de eu me mostro de um jeito, mas no fundo eu estou agindo de outro. Percebam que dentro do realismo, essa questão da essência e da aparência é predominante, né? Então, isso ainda aparece aqui, né? Nós temos essa ideia do que você aparenta ser e do que você realmente é. Então, por mais que com esse sonho do capítulo 3, o Eça de Queiroz tenha tentado se afastar, né, dessa construção realista naturalista puramente, com esse manto diáfano da fantasia, porque essa experiência não é uma experiência classificada claramente como um sonho, mas a gente também não pode dizer que ela é real. Então, é uma situação que nós não conseguimos explicar propriamente, por isso é uma situação própria da fantasia. Então, ele traz verdades, mas ele também traz atrelado a isso uma dose aí de criação, de fantasia, de ficção, para que essa narrativa não seja tão atrelada assim ao realismo, certo? Mas mesmo assim, nós podemos perceber que existe um pouco de cada coisa, né? Existe um pouco do realismo, existe um pouco de uma outra inclinação, de uma outra visão, mas não há um repúdio absoluto a nada. Mas que a hipocrisia, nessa coisa dupla, está muito bem colocada, ela está. Olhando para os dias atuais, nós temos muito a pensar, a observar, a levar em consideração em relação a essa dupla possibilidade de vida, né? De aparentar uma coisa e de ser exatamente outra. Então, é uma obra que, querendo ou não, dialoga com o contemporâneo, sim. Certo? Espero que vocês tenham gostado e em breve a gente se encontra para mais uma aula. Ah, você, aluno Galileu, vamos que a gente tem mais um encontro. Pessoal, fiquem bem e até a próxima. Quer receber mais conteúdo como esse? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho.